Bem, oi a todos, boa tarde. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre fundamentos de química aquática. O objetivo desse vídeo é nós fazermos mais um exercício sempre associado com a utilização da equação da eletroneutralidade para águas naturais. Ou seja, a gente discutiu em vídeos anteriores, nós fizemos a apresentação da equação da eletroneutralidade da água. Fizemos alguns exemplos. E o objetivo daqui para frente é a gente continuar fazendo uma série de vídeos mostrando como é que nós podemos utilizar a equação da eletroneutralidade da água para uma série de pequenos problemas práticos que nós temos no dia a dia. Então nós vamos resolver um problema, vamos resolver um exercício, vamos fazer um problema. E qual que é o problema que nós temos? Deixa eu ver se está saindo aqui. Qual que é o problema que nós temos? Então, nós vamos trabalhar com um problema que é típico de águas naturais e nós vamos utilizar a equação da eletroneutralidade da água. Qual que é o exemplo que nós temos? Vamos imaginar que nós tenhamos uma bacia hidrográfica e nós tenhamos aqui um rio 1. E nós temos uma confluência com um rio 2, dando origem a um trecho do corpo d'água que eu vou chamar aqui de trecho 3. São corpos d'água que apresentam características distintas. Vamos imaginar que esse rio 1, ele tem a vazão de 3 metros cúbicos por segundo e o rio 2 tenha uma vazão igual a 2 metros cúbicos por segundo. Vamos admitir que o pH do rio 1 seja aproximadamente 7,8. E vamos admitir que o pH do rio 2 seja igual a 8,2. Vamos assumir que a alcalinidade do rio 1 seja da ordem de 150 miligramas de CaCO3 por litro. E vamos admitir que nós conheçamos para o rio 2 a concentração de carbono inorgânico total. Ela é igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 molar. Ou seja, esse é um problema muito comum, porque muitas vezes nós temos corpos d'água com diferentes características que se juntam e vão dar origem a um trecho 3. Eu vou chamar, ao invés de trecho 3, eu vou chamar aqui rio 3. E aí a pergunta é a seguinte: qual que é o pH da água após a confluência do rio 1 com o rio 2, dado que ambos os rios têm características físico-químicas distintas? E eu quero calcular esse pH. Esse é um problema apenas, não é um problema, esse é um problema que é muito comum quando nós estudamos águas naturais, mas também é um problema muito típico quando nós trabalhamos com tratamento de águas de abastecimento. Muitas vezes nós temos reservatórios de distribuição de água que recebem água tratada de diferentes estações de tratamento de água, com diferentes características, e aí tem uma mescla no reservatório. E aí qual que é a característica físico-química dessa água após essa mescla? Então o nosso objetivo, essencialmente, é nós calcularmos qual que é o pH da água nesse trecho 3, no rio 3, dado que eu tenho esta confluência. E aí, por que que esse exercício ele é importante para a gente? Porque ele nos vai ajudar a apresentar um conceito de que a alcalinidade é um parâmetro conservativo. Nós vimos como que nós conseguimos relacionar a alcalinidade com a concentração de carbono inorgânico total e com o pH. Isso foi por meio da equação da eletroneutralidade da água, onde nós vimos lá atrás, na teoria, que a somatória de cargas positivas tem que ser igual à somatória de cargas negativas. Essa equação vale para qualquer água. E nós mostramos que para águas naturais, nós podemos escrever que a somatória de cargas positivas menos a somatória de cargas negativas
Este termo, ele está associado a cátions e ânions associados a ácidos fortes, bases fortes. Essa somatória de cargas positivas e negativas é igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2 vezes a concentração de carbono inorgânico total, mais OH menos H+. Esta é a equação da eletroneutralidade da água para águas naturais. E nós vimos que este parâmetro ele está associado com o parâmetro alcalinidade total. Então, o que significa isso? Vamos observar, como eu tenho duas águas com características distintas, o que é esse termo? Esse termo está associado a cátions e ânions associados a bases fortes, a ácidos fortes. Em linhas gerais, o que vai acontecer quando eu fizer essa mistura? A gente pode admitir que essa somatória de cargas positivas e negativas, que corresponde à alcalinidade do rio 1 e do rio 2, elas vão permanecer inalteradas. Então eu vou conseguir trabalhar como se fosse um parâmetro conservativo. E sendo um parâmetro conservativo, se eu fizer um balanço de massa nesta condição, no rio 1, no rio 2, dando origem ao rio 3, se eu fizer esse balanço de massa, eu vou conseguir calcular a alcalinidade e vou conseguir calcular a concentração de carbono inorgânico total do rio 3 e eu vou finalmente conseguir calcular o pH da água no rio 3. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Trabalhando com o parâmetro alcalinidade e trabalhando com o parâmetro carbono inorgânico total como sendo parâmetros conservativos. E isso eu posso admitir válido se porventura o meu sistema termodinâmico for um sistema termodinâmico fechado, ou seja, um sistema onde eu não troque massa, possa trocar energia, mas eu não troque massa. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou estabelecer inicialmente um volume de controle qualquer, um sistema qualquer. Vamos estabelecer este volume de controle, aonde eu tenha, portanto, uma entrada, duas entradas e eu tenha uma saída. Então, o que eu posso escrever? Agora eu vou escrever a equação da eletroneutralidade da água para esse sistema, levando em consideração o rio 1, o rio 2 e o rio 3. Bom, como é que eu posso escrever a equação da eletroneutralidade da água para o rio 1? Eu posso escrever que a alcalinidade do rio 1 tem que ser igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2 vezes a concentração de carbono inorgânico total do rio 1 mais OH menos H+. Esta equação vale para o rio 1. E o rio 2? Eu também posso escrever que a alcalinidade do rio 2 é igual às suas frações ionizáveis do ácido carbônico inorgânico total, ou seja, alfa1 mais alfa2, vezes a concentração de carbono inorgânico total do rio 2, mais OH menos H+, para o rio 2. E a mesma coisa eu posso escrever para o rio 3. A alcalinidade vai ser igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2, vezes a concentração de carbono inorgânico total do rio 3, mais OH menos H+. Ou seja, cada corpo d'água, cada água natural, vai ter que respeitar a sua equação da eletroneutralidade da água. Mas veja só, se eu trabalhar com esse sistema como sendo um sistema termodinâmico fechado, eu posso trocar energia, mas eu não troco massa. Eu sei que esse termo alcalinidade está associado a uma somatória de cátions e ânions associado a bases fortes, ácidos fortes. Se é um sistema termodinâmico fechado, eu também sei que a concentração de carbono inorgânico total também permanece inalterado. Então, no final das contas, o que eu tenho se eu fizer um balanço para este corpo d'água, neste volume de controle? Vamos admitir que aqui eu tenha um volume de controle.
Então, como é que eu posso escrever o balanço de ambos os parâmetros, alcalinidade e carbono inorgânico total, para esse sistema? Eu posso escrever como sendo a alcalinidade do rio 1 vezes a vazão do rio 1 mais a alcalinidade do rio 2 vezes a vazão 2, necessariamente tem que ser a alcalinidade do rio 3 vezes a vazão 3. Mas esta vazão 3, ela necessariamente tem que ser a vazão do rio 1 mais a vazão do rio 2. Isso aqui tem que ser igual a 5 metros cúbicos por segundo. Isso aqui é a equação da continuidade. O que significa isso? Significa que a alcalinidade no rio 3, no trecho 3, vai ser igual à alcalinidade de 1 vezes a vazão 1 mais a alcalinidade 2 vezes a vazão 2 dividido por Q1 mais Q2. Ou seja, na verdade, a alcalinidade do trecho 3 nada mais é do que uma média ponderada da alcalinidade dos respectivos rios 1 e 2, ponderadas pela sua vazão. E o mesmo raciocínio vale para a concentração de carbono inorgânico total. Carbono inorgânico total no rio 3 é igual a CT1 vezes a vazão 1 mais CT2 vezes a vazão 2 dividido por Q1 mais Q2. Ou seja, eu tenho duas equações que me permitem calcular a alcalinidade do rio 3, me permitem calcular a concentração de carbono inorgânico do rio 3, e de posse destas duas grandezas, desta e desta, eu consigo calcular qual é o pH da fase líquida. Lembrando que agora eu tenho esta equação com apenas uma única equação e uma única incógnita, que é o pH. Lembrando que α1 e α2 são apenas função do pH. O H- é função do pH. H- é a minha variável, ou seja, eu só tenho uma equação e uma única incógnita. O meu problema, portanto, agora está resolvido. Ou seja, mais uma vez, por que eu admiti que a alcalinidade e carbono inorgânico total, por que eu admiti que eu pudesse fazer este balanço de massa? Porque nós estamos trabalhando com um sistema termodinâmico fechado. Ou seja, eu posso trocar a energia, mas eu não posso trocar massa. Ou seja, eu trabalho com alcalinidade e carbono inorgânico total como sendo parâmetros conservativos. Agora, o que eu preciso fazer é conduzir os cálculos propriamente ditos. O que eu conheço aqui? Eu conheço o pH inicial, o pH do rio 1. Conheço a alcalinidade do rio 1. O rio 2, eu conheço o pH, mas eu não conheço a alcalinidade. Eu conheço a concentração de carbono inorgânico no rio 2, mas eu não conheço a concentração, não conheço a alcalinidade. Diretamente não, mas eu posso calcular. Eu posso calcular. Ou seja, com base no pH inicial do rio 1, no pH do rio 1 e a alcalinidade do rio 1, se eu tenho a alcalinidade e eu tenho o pH, eu consigo calcular CT1. No rio 2, o que é que eu tenho? Eu tenho CT2 e eu tenho o pH. Tenho isso e tenho isso. Eu consigo calcular a alcalinidade. Então, no final das contas, eu vou conseguir calcular a concentração de carbono inorgânico no rio 1 e vou conseguir calcular a alcalinidade no rio 2. E aí, no final, eu vou conseguir calcular a alcalinidade no trecho 3 e a concentração de carbono inorgânico também no trecho 3. E aí, finalmente, eu vou conseguir calcular o pH do trecho 3 no meu corpo d'água. Agora é um trabalho de cálculo, que nós já vimos isso anteriormente. Eu sei como fazer. Então nós vamos fazê-lo, nós vamos fazer essas contas e nós vamos permitir efetuar esses cálculos. Então agora nós vamos fazer essas contas. Agora façamos essas contas.
Então vamos lá, vamos apagar aqui. E aí eu vou fazer essas contas individualmente, tanto para o trecho 1, para o Rio 1, tanto para o trecho Rio 2, e depois, posteriormente, nós vamos combinar e nós vamos fazer para o trecho 3. Vamos fazer para o primeiro trecho. Então vamos fazer para o Rio 1. O que eu conheço? A equação da eletroneutralidade da água. A alcalinidade 1 é igual a alfa 1 mais 2 vezes alfa 2 vezes C total 1 mais OH menos H+. Bom, temos. Nós sabemos que a alcalinidade no trecho 1 é 150 miligramas por litro, expresso como carbonato de cálcio por litro. Só que nós vimos anteriormente que esta unidade da alcalinidade tem que ser expressa como equivalentes por litro. Então eu preciso passar este valor de alcalinidade em miligramas CaCO3 por litro, eu preciso converter para a alcalinidade expressa como equivalentes por litro. Como é que eu faço isso? Essa alcalinidade 1 em equivalentes por litro, ela é igual a 150 miligramas por litro, dividido por 50 mil. E aí nós temos efetuado esta conta, esse valor de alcalinidade vai ser 3 vezes 10 a menos 3 equivalentes por litro. Colocamos na unidade correta. Eu sei que o pH é igual a 7,8. É dado? Então a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 7,8. E por sua vez, a concentração de OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 6,2. Se eu conheço o pH, automaticamente eu também conheço alfa 1 e conheço alfa 2. Lembrando, mais uma vez, alfa 1 e alfa 2 são as frações ionizáveis do ácido carbônico. E as frações ionizáveis do ácido carbônico variam apenas em função do pH e variam em função das suas constantes de equilíbrio. Então, se eu conheço o pH, eu conheço as frações ionizáveis alfa 1 e alfa 2. Se alguém tiver alguma dúvida como é que eu faço esses cálculos, eu vou pedir para vocês assistirem os vídeos anteriores, onde nós mostramos como é que nós conseguimos calcular essas frações ionizáveis para ácidos monopróticos, para ácidos dipróticos. Se nós fizermos essa conta, alfa 1 vai ser igual a 0,966 e alfa 2 vai ser igual a 3,06 vezes 10 a menos 3. E agora, de posse desses valores, eu consigo calcular a concentração de carbono inorgânico total no Rio 1. Como é que eu posso fazer esse cálculo? O que é C total ou CT1, a concentração de carbono inorgânico total? É a alcalinidade, 1, mais a concentração de H+, menos a concentração de OH-. Veja que eu estou transferindo para o outro lado, dividido por alfa 1, mais 2 vezes alfa 2. Vamos substituir os valores, isso vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3, mais 10 elevado a menos 7,8, menos 10 elevado a menos 6,2, dividido por alfa 1 mais alfa 2. O que é alfa 1? 0,966 mais 3,06 vezes 10 a menos 3. Na verdade, eu nem... a 2 vezes, né? Vamos escrever direitinho? Duas vezes. Isso é 0,966 mais 2 vezes 3,06
vezes 10 a menos 3. Observa que alfa 2 ele é muito pequeno, porque o pH é 7,8. Então, o carbono inorgânico total preferencialmente vai estar na forma de bicarbonato. As concentrações de bicarbonato vão ser muito pequenas. Mas eu vou colocar dessa forma para deixar o problema o mais completo possível. Efetuadas essas contas, a concentração de carbono inorgânico 1, se a gente fizer essa conta, vai ser igual a 3,08 vezes 10 a menos 3 molar. Então, a concentração de carbono inorgânico do rio 1 passa agora a ser conhecida. Então, quanto vale CT1? Vou colocar aqui. CT1 vale 3,08 vezes 10 a menos 3 molar. Esta concentração ela é conhecida. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa para o rio 2. Só que aqui, ao contrário, eu conheço a concentração de carbono inorgânico total. Eu não conheço a alcalinidade. Mas o cálculo é exatamente a mesma coisa. Então, assumindo cálculos efetuados, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo cálculo para o rio 2. E vamos escrever a equação da mesma forma. Rio 2. O que eu conheço para o rio 2? Eu sei que a alcalinidade do rio 2 necessariamente tem que ser igual a alfa 1 mais 2 vezes alfa 2, vezes a concentração de carbono inorgânico total, mais OH menos H+. Eu conheço a concentração de carbono inorgânico total. Quanto vale CT2? CT2 vale, é um dado do problema, 1,5 vezes 10 a menos 3 molar. Eu sei que o pH é igual a 8,2, portanto, H+ é igual a 10 elevado a menos 8,2. E OH- vale... pegar nossas contas, eu sei que OH- vale 10 elevado a menos 5,8. Tá certo? 5,8, 9, isso. Como eu conheço o pH, automaticamente eu também conheço alfa 1 e conheço alfa 2. Alfa 1 vale 0,980 e alfa 2 vale 7,78 vezes 10 a menos 3. O que eu vou conseguir fazer agora? Agora eu vou calcular a alcalinidade. E como é que eu vou calcular este valor de alcalinidade? Da mesma forma que eu fiz anteriormente com a outra equação, só que agora eu tenho a concentração de carbono inorgânico total e eu vou calcular a alcalinidade 2. Quanto vale a alcalinidade 2? Vale alfa 1 mais 2 vezes alfa 2, 0,980, mais 2 vezes 7,78 vezes 10 a menos 3, vezes a concentração de carbono inorgânico total, 1,5 vezes 10 a menos 3, molar, mais a concentração de OH-, que vale 10 elevado a menos 5,8, menos a concentração de H+, que vale 10 elevado a menos 8,2. E, finalmente, a alcalinidade 2, portanto, se a gente fizer essa conta, ela vale aproximadamente 1, eu vou deixar 495 vezes 10 a menos 3 equivalente por litro,
e que corresponde a um valor de alcalinidade de 74,7 miligramas de CaCO3 por litro. Ou seja, agora eu conheço a alcalinidade do meu trecho 2. E esta alcalinidade é igual a 74,7 miligramas CaCO3 por litro. Conheço. Agora veja, eu conheço todas as características do trecho 1 e todas as características do trecho 2. Ora, e o trecho 3? Agora o trecho 3, como nós estamos trabalhando com o sistema termodinâmico fechado e a alcalinidade e carbono inorgânico total como parâmetros conservativos, agora eu consigo calcular a alcalinidade do trecho 3. E que vale quanto? Podemos escrever aqui para que a gente possa agora vamos organizar as nossas contas. Agora vamos ao rio 3, ou trecho 3. Rio 3, quanto vale a alcalinidade de 3? Vale a alcalinidade do trecho 1 vezes Q1 mais a alcalinidade do trecho 2 vezes Q2 dividido por Q1 mais Q2. Então, a alcalinidade no trecho 3 vai valer quanto? Vai valer 3 vezes 10 a menos 3, equivalente por litro, vezes 3 metros cúbicos por segundo, mais a alcalinidade no trecho 2, que vale 1,495 vezes 10 a menos 3, equivalente por litro. Vamos escrever aqui. Vezes 2 metro cúbico por segundo, e tudo isso dividido por 5 metros cúbicos por segundo, o que faz com que a alcalinidade do trecho 3 seja igual a 2,40 vezes 10 a menos 3 equivalentes por litro, que corresponde a um valor de alcalinidade de 120 miligramas de CaCO3 por litro. Ou seja, agora eu consegui calcular a alcalinidade do trecho 3. Assumindo um parâmetro conservativo, eu sei que a alcalinidade do trecho 3 vai ser igual a 120 miligramas de CaCO3 por litro, que corresponde a 2,4 vezes 10 a menos 3 equivalentes por litro. Eu vou fazer o mesmo raciocínio para o parâmetro carbono inorgânico total. O que é o CT3? É a concentração de carbono inorgânico total do rio 1 vezes a vazão 1, mais a concentração de carbono inorgânico total do rio 2 vezes Q2, dividido por Q1 mais Q2. Então, CT3 vai valer o rio 1 tem uma concentração de carbono inorgânico total de 3,08 vezes 10 a menos 3 molar, vezes 3 metros cúbicos por segundo, mais 1,5 vezes 10 a menos 3 molar, vezes 2 metros cúbicos por segundo, tudo isto dividido por 5
metros cúbicos por segundo. E, finalmente, a concentração de carbono inorgânico total será igual a 2,451 vezes 10 a menos 3 molar. Pronto! Agora, o que eu fiz? Calculei a concentração de carbono inorgânico total para o trecho 3, para o rio 3. Agora, como eu tenho alcalinidade e tenho a concentração de carbono inorgânico total, basta eu resolver a equação da eletroneutralidade da água para o trecho 3 e eu vou conseguir calcular o pH da fase líquida. Conforme nós já vimos anteriormente. Nós vimos isso em exercícios anteriores. Como é que eu consigo fazer isso? Então, o que eu tenho? A minha mistura final. Então, visto isso, podemos apagar. Então, a minha mistura final, o que eu tenho no rio 3? A alcalinidade 3 será igual a alfa 1, 2 vezes alfa 2, vezes C total 3, mais OH menos H+. Eu conheço isso. Quanto vale a alcalinidade 3? Vale 2,40, alcalinidade 2,40, vezes 10 a menos 3, equivalente por litro. Isso é igual a alfa 1 mais 2 vezes alfa 2, vezes a concentração de carbono inorgânico total, 2,451 vezes 10 a menos 3, mais OH-, isso aqui é 10 elevado a menos 14, dividido por H+, menos H+. Agora, o que acontece? Vamos apagar aqui. O que acontece? Alfa 1 é função do pH. Alfa 2 é função do pH, ou melhor, né, função da concentração de H+. Vamos escrever desta forma. Isso aqui é função da concentração de H+. Isso aqui é função da concentração de H+. Eu tenho uma equação e tenho uma incógnita. E que incógnita que é? O pH. Nós já vimos a solução desse problema em exercícios anteriores. Se a gente quiser, a gente pode escrever essa expressão. Para não deixar sem resposta, eu vou escrever toda essa expressão, função do pH, para relembrá-los de que a solução desta equação não tem solução direta. Eu tenho que usar algum programa computacional, pode ser o Excel, o Solver dentro do Excel, me permite resolver essa equação. Lembra mais uma vez, alfa 1 e alfa 2 são função do pH. Eu vou escrever essa equação toda, de modo que não fique dúvidas. 2,4 vezes 10 a menos 3, equivalente por litro, é igual a alfa 1 mais 2 vezes alfa 2. O que é alfa 1? Alfa 1 é a primeira constante de equilíbrio vezes H+. O que é o alfa 2? É 2 vezes alfa 2. É Ka1 vezes Ka2. Só que tudo isso aqui é dividido por H+ ao quadrado mais Ka1 H+, mais K1, K2. Tudo isso vezes 2,451 vezes 10 a menos 3 molar, mais
10 elevado a menos 14 dividido por H+, menos H+. Não tem solução direta, não dá. Isso aqui tem que resolver com solver, tem que resolver dentro do Excel. Mas veja, se eu conhecer essas constantes de equilíbrio, K1, e essa primeira constante de equilíbrio é 10 elevado a menos 6,3. A segunda constante de equilíbrio do ácido carbônico é 10 elevado a menos 10,3. Se a gente resolver essa equação, a concentração de H+, vai ser igual a 1,32 vezes 10 a menos 8, que corresponde a um pH da fase líquida de aproximadamente 7,88. Pronto, o meu problema está resolvido. Ou seja, dada a mistura dessas duas águas, o Rio 1 mais o Rio 2, e admitindo o sistema termodinâmico fechado, o pH da fase líquida após a junção de águas com diferentes características, o pH aqui vai ser aproximadamente 7,88. Ou seja, eu tenho o Rio 1 contribuindo com pH de 7,8 e uma determinada característica, uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo, o Rio 2 com 2 metros cúbicos por segundo e um pH igual a 8,2. Muita gente, erroneamente, faz balanço de massa com pH, mas eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer? Porque eu vou estar violando a equação da eletroneutralidade da água. O pessoal, muitas vezes, eu já observei isso muitas vezes, o pessoal pegar Q1, pH1 mais Q2 vezes pH2 dividir por Q1 mais Q2, dá tudo errado. Não pode fazer isso. Não pode. O balanço de massa eu tenho que fazer por parâmetro alcalinidade e carbono inorgânico total. O pH vai ser uma consequência para que eu possa manter a água eletricamente neutra. E desta forma a gente consegue apresentar mais um exemplo de como é que eu consigo utilizar a equação da eletroneutralidade da água para amostras, para águas naturais, onde eu consigo calcular o pH de misturas de águas com diferentes características físico-químicas. Então, com isso, a gente consegue encerrar mais um exemplo de cálculo. E a nossa homenagem nesse vídeo é ao Deep Purple, a uma banda que eu curto muito, e esse disco é um disco espetacular, é o In Rock, Deep Purple In Rock. Esse disco ele tem uma característica muito particular, porque foi o disco de estreia do Ian Gillan como vocalista, e ele mudou a banda de forma significativa, porque até então faltava um vocalista de peso para a banda. Quando o Ian Gillan entrou, ele deu uma outra sonoridade à banda, e aí ela começou a alcançar uma projeção mundial. Bom, aí você junta o Jon Lord, grande tecladista, Ian Pace, o baterista, o vocalista, o Ian Gillan, o baixista Roger Glover, e ainda um dos melhores guitarristas de rock do mundo, que é o Rich Blackmore. Aí não podia como dar errado. Uma super banda. E esse disco é particularmente um disco muito relevante, é muito interessante, porque ele tem uma pegada muito forte, uma sonoridade muito forte, e uma característica vocal do Ian Gillan que é fora de série. Vale a pena, escutem sempre que possível esse disco, In Rock, Deep Purple In Rock. Vale a pena. Nossa homenagem ao Deep Purple. Turma, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se alguém tiver algum comentário a fazer acerca desse exemplo, coloque nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo, a gente vai tirando as nossas dúvidas, tá bom? Então, turma, muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.